Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo Lima aqui do canal da Cidade, e hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre essas redes primárias e secundárias de distribuição. Nós vamos falar tudo sobre as características construtivas dessas redes e revelar para vocês uma série de curiosidades sobre essas redes de distribuição que são muito mais modernas, muito mais seguras, muito mais enxutas se comparadas aí com essas redes tradicionais, as redes mais antigas que já estão aí pelas ruas do Brasil há quase um século. Vamos lá então, pessoal? Então, para a gente bater esse papo, a gente vai começar falando aí sobre essas redes primárias e secundárias de distribuição. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de uma rede compacta. Começando então aí pela rede primária, que é constituída aí por alimentadores primários formados por linhas trifásicas de média tensão, que saem de uma subestação de distribuição e seguem pelas ruas das cidades. Normalmente essas instalações são aéreas, mas também existem instalações subterrâneas, principalmente em grandes cidades, em grandes centros urbanos, né, via cabos isolados. Esse cabo aqui que a gente está mostrando ali no topo da rede, aquele mais fino, ele é chamado de cabo mensageiro aí para rede compacta. Ele é confeccionado em aço galvanizado com formação de 7 fios e basicamente, pessoal, esse cabo aí, ele tem 3 funções. Então, primeiramente, essa rede ela serve para sustentar os espaçadores e separadores, como esses que a gente está mostrando aqui, e que são chamados aí no meio elétrico como cavalinhos, justamente por se parecerem com cavalos marinhos, mas o nome técnico desse cara aí é espaçador losangular. Eles são poliméricos, ou seja, confeccionados em material de polímero isolante e servem justamente para separar e manter uma distância minimamente segura aí entre os cabos de média tensão, que também são cobertos por uma isolação polimérica. Mas já já a gente volta a falar aí desse cabo de média, né? O assunto agora é o cabo mensageiro, que além de sustentar a rede primária, ele tem a função aí de fazer a proteção mecânica dos cabos de média, já que elas não podem ser tracionadas, elas não podem receber muitos esforços mecânicos. E por fim, elas também servem para fazer aí a proteção elétrica, né? Mitigando aí os efeitos das descargas atmosféricas que eventualmente caem diretamente na rede ou no entorno da rede com influências eletromagnéticas. Então esse cabo ele é aterrado nas extremidades ou em pelo menos uma das extremidades, mas também existe uma premissa de engenharia que ele deve ser aterrado onde houver um equipamento, como um transformador, por exemplo, um banco de capacitores, qualquer equipamento aéreo nesses postes, ele precisa ser aterrado ali naquele ponto, utilizando aí a descida do cabo do poste. Mas também ele deve ser aterrado a cada 150 metros, com uma resistência de aterramento de 25 ohms, tá ok? Então tá aí essas 3 funções do cabo mensageiro. Lembrando que o cabo mensageiro também ele deve ser conectado aí no neutro e no aterramento da baixa tensão, né? E agora que nós falamos aí sobre o cabo mensageiro, vamos falar agora sobre o cabo coberto, que é esse cabo aí que nós estamos mostrando no vídeo. Trata-se de um cabo de 50 milímetros, né, dotado de uma cobertura protetora de material polimérico, ou seja, material feito em polímero, que visa mitigar a corrente de fuga aí em caso de contato acidental com as estruturas aterradas ou mesmo aí estruturas de alguma edificação que passa próximo à rede. Ao contrário daquelas redes convencionais, né, que passam aí muito próximo das edificações, esse aqui já tem essa camada protetora polimérica aí que impede ou mitiga pelo menos aí os acidentes envolvendo, né, o contato direto aí com a média tensão que esses cabos transmitem. Então a função desse cabo alimentador é justamente alimentar o primário do transformador rebaixador ou dos transformadores rebaixadores dispostos ao longo da rede aí, que por sua vez entrega uma tensão rebaixada, né, uma tensão comercial rebaixada
para o consumidor final, ou seja, para as unidades consumidoras. E aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe, né? A intersecção da rede com uma outra rede que vai para um outro bairro, tá ali, olha como é que é feito. Observe que os espaçadores, eles já começam a mudar de posição aqui nesse momento. Ele passa daquele espaçador, separador losangular, para o separador vertical, que é esse cara aqui, já tem a transição, ó. Olha só, esse aqui é um fim de linha, tá? Nesse momento a gente percebe que o cabo mensageiro ele é aterrado na estrutura do porte e desce por aqui.